Tá lembrado dos intervalos? Coloquei para gravar, tá? Sim, professora, eu lembro lá da situação que a senhora passou, só que eu não tinha visto esses exercícios, mas eu vou tentar fazer agora aqui. Não, não tem importância. Assim, ó, a gente vai corrigindo à medida que vocês demandarem. Ah, estou com dificuldade em tal exercício. Daí a gente vai lá e corrige o exercício, tá? O importante é não deixar acumular muito, porque senão fica complicado da gente corrigir. E cada lista sempre vai ter exercícios, tá, gente? Sempre vai ter uma listinha de exercícios que a gente não vai conseguir fazer todos em sala de nas lives, mas que a gente vai poder corrigir à medida que for andando. Isso, fica lá no final do documento. E vocês viram o arquivo dessa semana? São 9 páginas, assim, ó. O negócio é denso. Acho que está todo mundo aqui. A princípio eu não fiquei com dúvida nos exercícios, eu só queria saber se tu vai ter algum gabarito das respostas dele para conferir eles. Do assunto 1 não tinha gabarito ali, deixa eu ver. Deixa eu ver. Às vezes eu posso estar me equivocando. Não, é que às vezes eu coloco e às vezes eu não coloco. Não, ele não tinha gabarito. Mas eu posso dar o gabarito sim, sem problema nenhum, tá? Show, obrigado. Ok. Acho que até aqui eu tenho já alguns, eu não sei se eu fiz todos eles um a um, mas assim, ó, alguns daquele, começando aqui, vendo os exercícios do assunto 1, tá? Eu gostaria de saber quem fez, é claro, né? Se teve alguma dúvida ali no exercício 3, por exemplo, no exercício 5, aqueles 2 exercícios ali foi tranquilo? O 3 e o 5? Eram só 7 exercícios, né? Eu achei eles bem de boa, até porque eles não eram, eles pareciam ser uma forma mais lúdica de Aham. tu botar o assunto. Porque é bem o iniciozinho, né? A primeira aula foi bem tranquila, assim, vocês saíram felizes ali. Porque Porque a gente não vai sair feliz das próximas? não, vão, a intenção é sempre deixá-los sair felizes das aulas. É só que as coisas vão começando a aumentar o grau de dificuldade, né? É nesse sentido aí que eu falo, tá? Então tá. Me coloquei aqui no plano inicial, aqui, para a gravação ficar bem em mim e não nos quadradinhos, até então estava todos os quadradinhos e agora ficou em mim, tá? Eu não sei se vocês chegaram a rever a gravação que eu postei, então cada live eu estou gravando e depois eu posto lá, se alguém perdeu alguma live por algum motivo, é só acessar e ver a live ali, tá? Eu vou pedir uma coisa para vocês, eu não acompanhei aquele grupo do WhatsApp, porque o que eu tinha combinado com vocês é que aquele grupo ficasse estritamente para os assuntos da disciplina. E quando eu vi que vocês estavam botando um monte de figurinha, um monte de outras coisas, eu não consigo dar conta de ler tudo aquilo que vocês postam, tá? Então, ou a gente fixa em ser bem objetivos, ou eu vou me retirar ali do grupo, porque não consigo ver. Daí eu acabo perdendo um tempo enorme lendo todas aquelas postagens que vocês falam até de outras disciplinas, e eu não consigo dar conta se vocês realmente têm alguma dúvida sobre o assunto ou não, tá? Então, se a gente pudesse ser nessa semana muito objetivo em relação ao grupo, eu agradeceria.
Não. Está perguntando sobre se eu vou colocar o gabarito dos exercícios. Um outro colega já tinha perguntado e eu disse que sim, vou colocar. Tá? Posso até mandar foto dos exercícios ali para vocês no grupo. Por isso que aquele grupo tem que ser um grupo limpo, sabe? Sem muito lero-lero, senão a gente não aguenta. E aí? Estudou? De nada. Ainda está entrando gente. Por aqui? Feito. Então tá. O assunto da aula de hoje, então, gente, é... Boa noite. Boa noite. O assunto da aula de hoje, então, é polinômios, tá? Vocês devem ter visto polinômios também no ensino médio, viram um pouquinho de polinômios no ensino fundamental e depois se detiveram mais no ensino médio lá de polinômios, tá? Então, coisas que a gente tem que saber sobre polinômios e como proceder com polinômios ali, tá? Então, é uma aula bem grandona, a gente vai precisar das 3 lives para ver tudo isso aí. Eu acho que se ela ficar aqui... Quem é que está com o áudio ligado, gente? Boa noite. Tá, mas se sacar o pino... É o Não Gustavo, sai? eu acho. Pessoal, por favor, desliguem o áudio. Não existe. Tem que usar uma bucha dessa para bater. Ele não tem espaço. Melhor tirar fora. Muda todo mundo, professor, é mais fácil. Era o Gustavo. Thiago, vai. Feito. Então tá. Tá abandonado lá faz tempo. Mas uma hora vou... Ok. Tá. Alguém me chamou no chat? Sim. Áudio ligado. Ok. Então tá. Então vamos lá. Deixa eu colocar ali a câmera para o quadro, para vocês verem bem direitinho, tá? Tentem fazer, então, os exercícios do assunto 1. Se tiverem dúvidas, a gente corrige na próxima live. Se não, eu só largo o gabarito ali para vocês darem uma corrigida. Certo? Quando eu falo de polinômio, tá? Quando eu falo de polinômio, eu estou falando de alguma coisa que vai ter uma variável e essa variável pode ter vários expoentes, tá? E o maior expoente dessa variável vai designar o grau desse polinômio. Então, quando eu falo em polinômio, eu falo em alguma coisa assim, ó, P de x igual a ax na n mais bx na n menos 1 mais cx na n menos 2 mais parará mais d. Esse d que não tem o x é o termo independente. Peraí que eu estou colocando ainda colegas dentro da live. Certo? É o termo independente. Então, isso aqui é um polinômio. Qual a característica de um polinômio? Primeira característica é ter uma variável. Segunda característica deste polinômio é que o expoente, ele sempre tem que ser um número natural. Então, tu não vai ter um polinômio com expoente 1/3, por exemplo. Isso aí derivaria uma raiz cúbica, certo? Então, esse polinômio aqui, todos esses valores aqui são números naturais. Então, exemplos de polinômio. P de x igual a 5x na sexta mais 4x na terceira menos 2x. Isso aqui é um polinômio. Qual o grau deste polinômio? O grau desse polinômio vai ser o expoente maior que ele tem. Então, o grau desse polinômio vai ser grau 6, certo? Grau 6. O que designa o grau de um polinômio? O grau de um polinômio, ele designa a quantidade de soluções que esse polinômio pode ter. Ou seja, quais os valores ou quantos valores eu posso substituir no lugar da minha variável para que este polinômio resulte em 0.
são as quantidades de raízes desse polinômio. Então, o que é uma raiz de um polinômio? Raiz de um polinômio é aquele número que, quando tu substitui na tua variável, esse polinômio resulta em 0. Até aqui tudo tranquilo? Estão lembrados disso lá do ensino médio? Não, professor, eu não consegui te ouvir direito, porque o meu computador deu erro, eu tive que tentar conectar pelo celular. Tem como repetir de novo, por favor? Claro que tem. E assim, ó, qualquer problema, o que tu pode fazer? Tu pode pegar depois ali na gravação e colocar para ver de novo, tá? Se isso acontecer e tu não conseguir pedir para que eu faça de novo, porque tu perdeu todo o áudio, tu não consegue falar comigo, nem pelo chat, aí tu só olha as gravações de novo que vai estar tudo ali. Então, recapitulando. Obrigado. De nada. Vamos desde o início, então, tá? Tu tens aqui um polinômio, tá? Então, tu tens esse polinômio aqui, ó, ele vai ter essa característica. Quem é o A, o B, o C e o D? São números dentro do conjunto dos reais. Pode ser qualquer número dentro do conjunto dos reais, tá? Esse polinômio vai ter uma variável, no caso, essa minha variável aqui é a variável x, ó. Esse D não tem a variável x, então esse D aqui é o termo independente do meu polinômio, tá? E os expoentes, para que ele seja um polinômio, obrigatoriamente tem que ser um número natural. Então, tu não vai ter um polinômio onde o expoente seja uma fração ou um número decimal. Sempre vai ser um número natural. E também não vai ter um número negativo como expoente, certo? Bom, aqui eu botei um exemplo de polinômio. Eu coloquei aqui, ó, 5x na sexta mais 4x ao cubo menos 2x. Isso aqui é um polinômio, tá? Os valores dos coeficientes 5, 4 e menos 2. Esse polinômio não tem o termo independente. Quem é o termo independente? Aquele cara que ficaria sem a variável x junto, ele não tem esse termo independente. E o grau desse polinômio é o valor maior do expoente. Qual é o maior expoente que eu tenho? 6. Esse é o grau do polinômio. O que designa 6. o grau? Hã? 6. Isso, 6. Tá? E o que designa o grau? O grau me diz a quantidade de soluções que eu posso ter neste polinômio. Quantidade de raízes que esse polinômio tem, certo? O que é a raiz de um polinômio? Raiz de um polinômio é aquele valor que, quando substitui na variável, toda a equaçãozinha vai dar 0. O valor numérico vai dar 0, certo? Então, esse polinômio é um polinômio incompleto. Por que ele é incompleto? Porque eu tenho o termo de grau 6 e depois pula para o termo de grau 3 e depois pula para o termo de grau 1. Eu não tenho os termos no meio, certo? Por isso que ele é incompleto. Querem ver um polinômio completo? Vou pegar aqui um P de x, assim, ó. Menos 2x na quarta, mais 3x ao cubo, menos 5x ao quadrado, menos x mais 10. Esse polinômio, ele tem que grau? Ele tem grau 4, porque o maior expoente do x é 4, e ele está completo. Por que ele está completo? Porque eu tenho o termo de grau 4, o termo de grau 3, o termo de grau 2, o termo de grau 1 e o termo de grau 0. Isso faz com que o meu polinômio seja completo. Certo? Até aqui foi. Deixa eu ler o que vocês estão colocando aí no chat, que eu vi que tem vários assuntos rolando enquanto vocês dão uma olhada ali. Nenhuma pergunta. Até aqui tudo beleza? Bom, além deste polinômio estar completo, eu posso dizer que esse polinômio está ordenado. O que significa estar ordenado? Eu escrevi isso aqui do maior grau até o menor. Então, significa que ele está ordenado. Para fazer alguns cálculos, é importante que o meu polinômio seja ordenado. Então, vamos pegar aqui, ó, um polinômio, vou chamar, estou chamando tudo de P, vou trocar a letra, porque polinômio não precisa necessariamente ser P de X, pode ser A de X, B de X, C de X, qualquer letra que tu queira maiúscula aqui. Aqui dentro eu vou colocar
o valor a variável a qual se refere. Um polinômio não necessariamente precisa ser em função de x, pode ser em função de y ou em função de qualquer outra letra, tá? E daí eu vou botar aqui, ó, x² menos 7x mais 12. Esse polinômio é um polinômio de que grau? Segundo grau, certo? Um polinômio de segundo grau, ele dá o quê? Uma equação de segundo grau. E como é que tu resolve esse polinômio aqui? Tu resolve, para te achar o valor das raízes, tu resolve fazendo o quê? Uma fórmula de Bhaskara, certo? Ou soma e produto. Vocês se lembram como se resolve por fórmula de Bhaskara ou por soma e produto um polinômio de grau 2? Sim. Não. Não? Nenhuma das duas Não. formas? Nem por Bhaskara, nem por soma e produto? Não tive nada nisso no ensino médio por causa do magistério. Tá bom. Ah, tem o meu colega de área. Ok, vamos lá então, tá? Vou pegar isso aqui e vou resolver de duas formas diferentes. Cada vez que eu paro e venho para cá, tá? É porque o pessoal tá pedindo para entrar ainda na live. Certo? Então, querem copiar aqui ou tirar uma fotinho, um print da tela? Eu vou apagar para a gente continuar. E daí eu vou resolver essa parada aqui. Deixa eu achar aqui meu paninho que eu estou apagando. Está aqui. Vou passar um alquinho aqui para apagar mais rápido. Alguém disse que faz quanto tempo? Faz 3 anos que eu... Não, ok, então vamos lá. Essa cadeira é justamente para isso, tá, gurizada? É justamente para vocês reverem todos os pontos que vocês já esqueceram, ou que não aprenderam, ou que aprenderam meia boca. Então, assim, ó, cada vez que vocês não lembrarem, vão me avisando e a gente vai revisando aqui. Vou apagar, certo? Aqui, ó. Vou copiar exatamente esse polinômio aqui e a gente vai resolver. Eu tinha aquele polinômio ali, ó. P de x igual a x² menos 7x mais 12 mais 12. Era isso aqui. Esse era o polinômio. Quem é que quer entrar? Feito. Eu quero achar as raízes desse polinômio. Então, o que são raízes? Raízes são os valores que, se eu substituir aqui no x² e no x, vai zerar esse polinômio, certo? Isso são as raízes. Num polinômio de segundo grau, eu posso encontrar as raízes de duas formas, usando fórmula de Bhaskara ou soma e produto. E eu vou explicar para vocês das duas maneiras. Então, aqui, ó, por Bhaskara, tá? A fórmula de Bhaskara é essa aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos c, tudo dividido por 2a. Tá? Essa é a fórmula de Bhaskara. Ok? Quem é o A, quem é o C? Nessa merda eu passo, no Teams não, né? Que eu já tô acostumada com a da Bruna, né? Por Mas favor. no Teams não sei como é. Tem alguém com o áudio aberto aí. Senhora iPhone. Deu aí? Bom, quem é o A, quem é o B e quem é o C? O A, eu vou colocar isso aqui, ó, relacionar com isso aqui, ó. A
B e C. O A é o coeficiente do x ao quadrado, sempre. Então, quem é o A aqui? O A aqui vai ser o número 1. O B é o coeficiente do x. Nesse caso, ele é o menos 7. E o C é o termo independente, que no caso é quanto? 12. Tu tens que carregar sempre o sinal dele junto. Se ele é positivo, ele fica positivo. Se ele for negativo, tu carrega o menos junto, certo? Então, achamos o A, o B e o C. E agora é só substituir esses valores nessa fórmula aqui. Então, o que tu tens? X é igual menos B. O menos da fórmula e o B é negativo. Ficou menos 7. Eu tive cuidado de colocar isso aqui entre parênteses. Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o A. Quem é o A? 1. Vezes o C. Quem é o C? 12. Isso aqui dividido por 2 vezes o A. 2 vezes 1. Até aqui na substituição. Tudo tranquilo, gente? Vamos continuar, então. Aí, menos com menos vai dar mais 7, mais ou menos 49, porque eu elevei ao quadrado, menos 48 sobre 2. 49 menos 48 dá 1. 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, x é igual a 7 mais ou menos 1 sobre 2. Aqui, tu vai ter uma fórmula que tu tem dois sinais, o positivo de mais e o de menos. Ou seja, em uma resposta, tu vais somar. Na outra resposta, tu vais subtrair. E daí aqui tu tem 8 divididos por 2, 4. E aqui tu tem 6 divididos por 2, 3. Essas são as tuas duas raízes, certo? Como o polinômio era de grau 2, tu tem duas respostas, 4 e 3. Solução, eu sempre coloco do menor para o maior, mas não existe uma regra que seja isso, só porque fica mais bonitinho. Solução 3 e 4. Isso é quando eu faço por fórmula de Bhaskara. Claro que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu faço Bhaskara a cada 100 polinômios de grau 2, eu faço uma Bhaskara. A todas as outras 99, eu faço por soma e produto. Por que eu faço por soma e produto? Porque o cálculo é ridículo, ela é muito mais fácil e mais rápido de fazer, certo? O que é resolver uma equação de segundo grau por soma e produto? É o seguinte, eu vou pegar isso aqui e vou pensar assim, ó. A soma vai ser o valor do menos B sobre A. E o produto vai ser o valor do C sobre A. Certo? Então, eu tenho que pensar em dois números que a soma de quanto? Menos B sobre A. A soma desse cara vai ser menos 7 sobre 1, a soma tem que dar 7. E o produto, C sobre A, a soma tem que dar 12 divididos por 1, 12. Então, vou pensar em dois números que a soma dê em 7 e o produto dê em 12. Eu sempre começo pelo produto. Então, quais são dois números que a multiplicação é 12? 1 e 12, 2 e 6, 3 e 4. Só são essas três possibilidades que eu tenho. Certo? Essas são as três possibilidades que eu tenho. Então, a minha resposta tem que ser uma dessas três duplinhas. Aí eu venho para a soma. 1 mais 12 dá 7? Não. 2 mais 6 dá 7? Não. 3 mais 4 dá 7? Dá. Resposta 3 e 4. Aí eu fiz por soma e produto. Conseguiram entender? Saudade disso. Pode... Tá me ouvindo? Pode o quê? Pode fazer de novo a soma e produto, por favor? Claro. Vamos lá. E ali na Bhaskara eu também não entendi por que o 7 negativo ele troca o sinal daí ao quadrado?
7 que dá Aqui 49. ele trocou o sinal, ó, porque tu tinha um menos. E quando ele eleva ao quadrado, todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Ah, tá. Ok, Por isso que ele obrigado. ficou 49 positivo, certo? Vamos lembrando do colégio. Obrigado. Isso aí, vamos devagar. Eu li ali no chat que tem alguém que quer que eu explique de novo. Ok, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar outra equação para explicar de novo, certo? Porque essa aqui eu já expliquei, daí a gente faz um outro exemplo e vocês ficam com maior quantidade de exemplos aí. Pode ser assim? Eu acho que enriquece mais a aula. Eu dei uma copiada aqui, eu tirei um printzinho e eu vou fazer um outro exemplo. Ah, ainda nesse exemplo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tá, eu resolvi isso aqui de duas formas. Pela fórmula de Bhaskara e por soma em produto, tá? Se eu substituir o 3 aqui, ó. Se eu substituir o 3 aqui, vamos lá. 3 ao quadrado menos 7 vezes 3 mais 12. Eu tenho 9 menos 21 mais 12. Dá quanto? 0. E tem que dar 0, porque 3 é raiz do polinômio. Sempre quando eu substituir uma raiz dentro do polinômio, tem que zerar. Tá? Se eu substituir o 4 ali no lugar do x, o que eu vou ter? 4 ao quadrado menos 7 vezes 4 mais 12. 16 menos 28 mais 12 também resulta em 0. Significa que os dois valores que eu encontrei realmente são valores corretos. Tá? Posso apagar aqui? Só um pouquinho, senhora. Ok. Sim, foi o segundo quadro que eu escrevi hoje. Professora, depois do 9 a 27 a 24, eu não consigo ver que tá ruim minha internet. Aqui? Não, em cima, no 9. Isso. 9 menos 21 mais 12. Obrigada. De nada. Ficou apertadinho aqui, né? Vamos ao próximo, então. Vou pegar um outro. Vamos lá. Aqui. Vou pegar um outro polinômio. Um b de x, que é igual a... esse cara aqui, tá? X ao quadrado menos 10x mais 24. Eu vou começar resolvendo esse aqui por soma e produto, tá? Vou explicar mais devagar agora, então. Por soma e produto, o que eu tenho que saber? A soma, eu tenho que pensar num número dois números que somados deem o menos b sobre a
e que multiplicados, que é o produto, deem C sobre A. Ok. Quem é B, menos B sobre A? O B é o menos 10, porque eu tenho que comparar isso aqui com essa relação aqui, ó, 100. Certo? Então, o B é menos 10. Menos, com menos vai dar 10 sobre A, que é 1. Então, a minha soma é 10. O produto é o C, E que é o 24. 10 não era negativo? Sim, mas olha a fórmula aqui, ó. Menos B. Aí, menos. Com o menos do 10, ficou positivo. Entendeu? Sim, entendi. A gente sempre tem que trocar o sinalzinho ali, tá? E daí? 24 divididos por 1 também, então vai dar 24. Então, eu sempre começo pensando no produto, tá? Então, dois números que multiplicados deem 24. 1 e 24, 2 e 12, 4 e 6. Tem mais alguma duplinha que é a multiplicação de 24? Não, né? Então, agora eu vou pensar. A minha resposta está aqui. Dessas duplas, quais delas somados dá 10? Isso aqui dá 10? Não. Aqui dá 10? Não. Só se 4 e 6. Aqui dá 10? Não. Aqui dá 10? Tá. Solução 4 e 6. Porque a soma deu 10. Isso é resolução por soma e produto. Se eu quisesse aplicar Bhaskara para resolver, não gostei, professor, desse negócio soma e produto. Acho que vou me embananar, não vou conseguir fazer direito. Quero aplicar a fórmula. Ok? Então vamos aplicar a fórmula. Por Bhaskara. Quem é o meu A? O meu A é 1. Quem é o meu B? O meu B é menos 10. Quem é o meu C? 24. Certinho? Qual é a fórmula de Bhaskara? Menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C dividido por 2 vezes A. É essa fórmula que eu vou usar. Aqui é a mesma coisa, ó. Como eu tenho um menos, quando eu trouxer o 10 para cá, menos com menos vai ficar mais. Eu vou trocar o sinal. Então, x é igual menos 10. Vou até escrever assim, ó. Mais ou menos, b ao quadrado, menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 24. Isso aqui dividido por 2 vezes o a, que é 1. Fiz aqui a substituição. Até aqui foi, gente? Tudo tranquilo? Continuando. Menos com menos, mais 10, mais ou menos. Menos 10 ao quadrado, 100, menos 4 vezes 1 vezes 24, 96, sobre 2. 100 menos 96 é 4. 4, raiz quadrada de 4, 2. Então, tu tem x é 10, mais ou menos 2 sobre 2. Aí, tu abre nas duas respostas. Primeira resposta eu vou fazer com adição. Tá? 10 mais 2, 12, sobre 2, 6. E a segunda eu vou fazer com a subtração. 10 menos 2, 8, sobre 2, 4. Obtive os mesmos dois números aqui, 6 e 4, 6 e 4. Conseguiram entender melhor agora? Natália, ainda não? Sim, ok, de nada. Todo mundo entendeu? Mais ou menos, disse a Pamela. Ok, Pamela. A gente vai fazer no decorrer da aula outros, tá, Pamela? Fica tranquila aí que a gente vai fechar essa linha de raciocínio. Rosane, tá me ouvindo? Sim, estou. Eu fiquei com uma dúvida só no final ali do soma e produto. Sim. Como que eu organizo ali, ó,
Tu botou o 1, o 2, o 3 e do lado tu botou 24, 12 e 8, né? Tá. Eu Qual queria é o teu saber como é nome? que tu Só faz. para saber com quem eu tô falando. Cleiton? Cleiton, olha só. Eu não coloquei assim 1, 2, 3. Eu pensei assim, ó, dois números que multiplicados em 24. O 1 tem que multiplicar por qual número para dar 24? Pelo 24. O 2 tem que multiplicar por qual número para dar 24? Por 12. 3 tem que multiplicar por qual número para dar 24? Por 8. 4 tem que multiplicar por qual número para dar 24? Por 6. 5, eu consigo multiplicar 5 por algum número para dar 24? Não. E depois do 5 vem qual outro número? O 6. E o 6 já pensei aqui, ó. Aí eu sei que essa lista de possibilidades encerrou. Entendeu, Cleiton? Perfeito. Obrigado, Rosane. De nada. Gente, perguntem. Tudo tranquilaço? Copiaram aí? Esse esquema de soma e produto, que bom que tá voltando tudo na memória, ótimo, é isso aí. Porque na realidade falta só esse puxãozinho, assim, né? E daí não dá para entrar na cadeira de cálculo 1 se não souber esses detalhes, tá, gente? Aprendeu, tenho certeza que aprendeu, Natália. Na realidade, a gente aprende isso aí no 9º ano. E depois a gente usa isso no 1º do médio, no 2º do médio e no 3º do médio. Tá? Mas no 9º ano a gente aprende esse negócio. Ok. Tá? A nossa live vai terminar agora, então a gente volta às 8, tá? Vamos tentar entrar todo mundo junto. E sobre a aula passada daquela matéria que a senhora passou, a senhora chegou a comentar alguma coisa que não conseguia entrar no início ali? Sim, eu comentei. O que eu falei? Eu entrei perguntando sobre isso. Se alguém tinha alguma dúvida